A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 11 de outubro de 2014. Começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Eu sou o Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial deste sábado, vamos falar sobre as novas configurações das redações jornalísticas. As novas tecnologias mudaram em definitivo o modo de se fazer jornalismo. Demissões são cada vez mais comuns nas redações. E a questão é como sobreviver frente às demissões em massa que as redações estão promovendo. O jornalismo está em crise ou é apenas um modelo de negócio? Até que ponto a cobertura esportiva é afetada e modificada? Vamos debater esse tema e buscar respostas aqui no Observatório do Esporte. Começamos a distribuir a constituição da mesa deste sábado com as presenças de Carlo Napolitano, Zeca Marques e o nosso convidado especial Luiz Henrique Ferraz. Começamos com Carlão Napolitano. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Sabe que Constituição é comigo, né? A minha área de atuação, boa. Deixa comigo. Na verdade, eu queria conversar com vocês, amigos da mesa, amigos ouvintes, no mesmo assunto que eu tratei na semana passada, que é a respeito dos passes dos jogadores. E o que me chamou a atenção nessa semana foi a saída do Emerson Sheik do Botafogo, a rescisão do contrato dele, e o retorno do Sheik para o seu time de origem, que é o Corinthians. Mas ele não tem espaço no time, não vai treinar com a equipe, até por desavenças pessoais com o técnico do Corinthians, e ele vai ficar afastado, ou seja, sem jogar, e até mesmo talvez sem treinar por um bom prazo, no mínimo até o final do ano, quando haverá a troca da presidência do Corinthians e talvez ali uma reformulação no futebol do Corinthians. Troca inclusive de técnico. Talvez, dependendo da eleição, com troca de técnico. Não, acho que não depende não, Carlão. Acho que todos os postulantes ao cargo já sabem que vão tirar o Mano Menezes do cargo. Batata do Mano Menezes já assou já, independentemente. Com certeza, mas talvez a chance do Emerson Sheik voltar a treinar e jogar bola é com a mudança do técnico. E com o Mano Menezes no comando do time do Corinthians, ele não voltará. Mas o que me chamou a atenção foi o salário desse jogador, né? São 520 mil reais mensais que o Corinthians tem que pagar. E o jogador sem atividade. Ou seja, ele vai ficar parado durante esse período e ganhando aí meio milhão de reais por mês, né? Então até os agentes estão até tentando arrumar contratos curtos no exterior para que ele possa atuar e não ficar parado, não ter prejuízo para a sua atividade também. Quando eu comentei antes da gravação sobre esse assunto que eu iria comentar, os nossos repórteres Vitor Almeida e Vinícius Passarelli também trouxeram uma informação que a folha salarial do Corinthians de jogadores emprestados ou que não estão em atividade gira em torno de 2 milhões. Né? E aí os mais famosos desses jogadores emprestados, o Pato, que está emprestado para o São Paulo e o Corinthians paga parte do salário dele, e o Douglas, do seu time, Guilherme, tá lá no Vasco. Do Vasco da Gama, que também pertence ao Corinthians, está emprestado para o Vasco, e o Corinthians também arca com esses valores. Quer dizer, são valores muito altos, Zeca e Luiz. Ou seja, 2 milhões de reais para você arcar com uma folha de pagamento para jogadores que não estão atuando ou no seu clube ou não estão atuando em lugar nenhum, é um valor razoável. Isso leva aí talvez a ruína financeira dos nossos clubes de futebol. Bom, eu acho que isso é um exemplo da má gestão que os clubes têm com relação ao futebol profissional, porque não dá para pagar um valor altíssimo na contratação do Pato e depois esse jogador ficar encostado no elenco. Ele foi emprestado por causa disso. E aí eu acho que o clube prefere pagar o salário altíssimo desse jogador a ter o jogador encostado, porque emprestando o jogador é uma forma de poder valorizá-lo e poder negociá-lo mais à frente. O jogador que fica encostado no elenco ele tem o contrário, ele tem a desvalorização. Quem vai querer contratar o Sheik daqui a algum tempo se ele deixar de atuar regularmente no Por Corinthians? 2 meses? Né? Então, agora, o Sheik é um caso interessante, porque é o grande herói do título da Libertadores, o título inédito do Corinthians. E logo no ano seguinte,
por acomodação, por relaxamento, ele não conseguiu repetir as boas atuações de 2012 e entrou numa rota descendente que fez com que ele fosse para o Botafogo. A saída dele do Botafogo também é estranha, porque a princípio ele deve ter causado um mal-estar de ser o único jogador com salário em dia num clube que a gente sabe que é público, não tem efetuado o pagamento dos salários em dia dos outros jogadores, e a impressão que dá é que, na verdade, ele não está muito comprometido com as coisas se ele consegue receber, auferir valores tão altos, Carlão, independentemente do que ele faça dentro de campo, né? E aí a gente vai para uma outra questão, né? Nós temos aqui o nosso Luiz Henrique Mendonça Ferraz, que só para apresentá-lo, Luiz Henrique, formado em jornalismo aqui na Unesp, mestre em comunicação pelo programa de comunicação da Unesp também. Ele já vai falar um pouco da pesquisa dele, que é sobre o ídolo, o grande ídolo dele no futebol, que é o Neymar. Mas o Luiz Henrique chamava atenção a uma matéria que foi publicada sobre os times que mantêm em dia os seus salários no futebol brasileiro. É uma matéria publicada pelo UOL na última semana, é interessantíssimo. Os times que estão na ponta da tabela são aqueles que não mantêm os salários em dia. Os times que mantêm os salários em dia são todos aqueles que transitam pela zona de rebaixamento, à exceção do Inter de Porto Alegre. Então a lista é muito interessante. Ó. Na zona de rebaixamento estão os que mantêm o salário em dia: Criciúma, o Palmeiras, o nosso amigo Luiz Henrique, o Vitória da Bahia, a Chapecoense, o Flamengo, que não está na zona de rebaixamento, mas é vizinho. Tá flertando. O Atlético Paranaense, o Figueirense e o Goiás, e a única exceção, então, é o Inter de Porto Alegre. Os que estão em dia, então, parece que é um contrassenso, Carlão. Eles estão com o salário em dia e o time não rende. Os que têm algum tipo de atraso são os que estão na parte do topo da metade para cima. Né? Parece aquela história, né, Zeca? Joga que eu pago. Mas se tá pago, não precisa jogar. O Botafogo é a única exceção a esse padrão, porque o Botafogo não tem pago e agora o Botafogo entrou na zona de rebaixamento. Parece de maneira um pouco irreversível da queda para a segunda divisão. Fez a limpa na última semana, né? Mandou embora o Edilson, Bolívar, o próprio Emerson Sheik, que a gente estava discutindo, e a situação é crítica. Mas também não seria uma questão de que esses times que pagam em dia, é claro que são até clubes com menor expressão em alguns casos, como Criciúma, Figueirense, mas eles não arriscam tanto no mercado também, né? O próprio Palmeiras não tem um jogador de maior destaque, a gente pode colocar o Valdívia, mas os clubes que estão devendo neste momento, eles arriscam um pouco mais. O caso do São Paulo, que repatriou o Kaká, pegou Michel Bastos, tem o Pato, tem Kardec, alguns times que têm usado um pouco mais o mercado e se endividado ao mesmo tempo. E quem tem seguido a cartilha não está indo para lugar nenhum, né, Luiz Henrique? O que eu vejo é que os clubes brasileiros, inclusive os que estão na ponta, se mantêm na ponta graças a uma irresponsabilidade na contratação. Isso daí isso é visível. Então nós temos um time que vai lutar pelo título, mas os caras não recebem. Vai lutar pelo título e vai lutar depois para receber. Vai lutar para receber. Agora, é importante destacar, a matéria cita o Cruzeiro. O Cruzeiro não entra no rol daqueles que estão com salários em dia, mas aqui ele só não entra porque ele atrasou os salários no início de março. O Campeonato Brasileiro não tinha nem começado em março, né? Só para mostrar que o fato de pagar ou não pagar não pode ser determinante para o sucesso do time ou não. O Cruzeiro é um time que desde então mantém as contas em dia. Agora, Luiz Henrique, Luiz Henrique e Carlão, o que você me diz sobre o Palmeiras? O Palmeiras está na rabeira da tabela porque paga em dia, é isso? Então, eu estava lembrando aqui uma entrevista com o Paulo Nobre, o presidente do Palmeiras, durante a época do centenário, e essa entrevista foi ar no Globo Esporte da Rede Globo, e ele, quando foi perguntado pelo repórter sobre o pagamento em dia, ele deu uma gaguejada. Então ele deu aquela resposta que não tem a resposta, ou seja, ele meio que enrolou na resposta. Então eu fiquei até em dúvida em relação a isso, viu, Zeca? Se estava ou não se pagando em dia. Pelo que deu para entender, pagava em dia salário, mas não pagava outros direitos como direito de imagem. Pelo menos isso ficou ali nas entrelinhas da entrevista. Me surpreende que está sendo pago e tudo em dia, o Palmeiras não tendo resultados no campo de futebol, no jogo. Me parece muito isso, ou seja, que talvez o jogador profissional de futebol seja condicionado a esses benefícios, a premiação do jogo, e talvez a premiação hoje é receber o salário, que é uma coisa absurda, né? Você tem que ganhar porque você trabalhou e não trabalhar para você ganhar.
Eu concordo com o Carlão, mas ainda cito outro ponto, o ponto do salário por produtividade. Poucos jogadores brasileiros estão acostumados com isso. O que acontece? Eu só vou ganhar uma porcentagem a mais se eu tiver presença em jogo, se eu fizer gol. Pô, se os caras jogam sem receber, a produtividade no Brasil não funciona. Fica bem claro esse ponto que... Agora, a matéria não explora muito essa questão. Aliás, duas questões que eu acho que a gente pode destacar aqui. Primeiro, o fato de que no Palmeiras o presidente tem colocado dinheiro do bolso, já que ele é um empresário de uma família bem-sucedida, tem emprestado deliberadamente do próprio bolso, das suas empresas, o dinheiro para quitar os vencimentos do clube. Eu acho que isso é muito perigoso, porque quando ele deixar de ser presidente, o que vai acontecer com o Palmeiras? O ex-presidente passa a ser o grande credor do clube. O que pode trazer uma insustentabilidade financeira, Carlos, para as contas futuras de quem vai assumir após a próxima eleição. Essa é a primeira questão. Eu, se fosse sócio do Palmeiras, estaria muito preocupado com essa circunstância em que o presidente injeta dinheiro, e parece que ele injeta juros que não são de mercado, né, juros baixíssimos, mas a gente não sabe o que vai acontecer quando ele for excluído do processo decisório do clube. Como é que ele vai cobrar esses valores que ele está emprestando? Eu acho que isso é temerário. Pelo que está sendo divulgado, Zé, que esses valores chegam a 100 milhões de reais. Então, de empréstimo. De empréstimo. É um valor muito alto. Então, ele... É o valor que o André Sanches sonegou para a Receita Federal na construção do Itaquerão. Sim. E ele se torna um credor de fato. E talvez como que ele vai se tornar credor em relação a isso? Ele não vai, sei lá, penhorar o Parque Antártica, penhorar a piscina. Ele vai ter passe de jogadores. Então ele vai ter uma influência enorme no time de futebol. Parece que já foi feita uma reunião lá no conselho fiscal do clube. E o que foi delimitado é um pagamento em 10 anos. Então o Palmeiras pagará mensalmente o presidente. Então ele está fazendo uma grande jogada, um grande investimento. Um grande investimento futuro, né? Então, haja o que houver na economia brasileira, ele tem uma renda... Tem garantido. Ele tem uma carta de crédito compulsória e vitalícia quase. Mas aí o que o Paulo Nobre acaba sempre dizendo é que o futebol brasileiro passa por certa dificuldade pelo fim do patrocínio master nas camisas, que só alguns clubes mantêm e são patrocínios estatais. A gente poderia fazer uma outra reportagem aqui, chamar a nossa equipe de repórteres e produtores para tentar investigar por que no Campeonato Brasileiro hoje, da Série A e da Série B, há tantas equipes sem patrocínio master nas suas camisas. É porque as equipes estão pedindo valores muito altos, os patrocinadores querem pagar valores abaixo do que se paga mundialmente. É uma questão porque não há retorno, pode não haver retorno. Mas é que eu acho que essa questão do Palmeiras não é a única. Aquele ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ele também quando saiu do Santos ele era credor do clube. Então não é parece que é uma prática comum. Mais uma vez, Carlos, mostra esse nível de pouco profissionalismo, um certo amadorismo de gestão dos clubes, em que os presidentes e diretores agem como se aquilo fosse o quintal, a casa deles. Isso era muito comum até os anos 80 e 90, por exemplo, quando clubes eram muito identificados com o jogo do bicho. Então, no caso do Bangu, do Rio de Janeiro, o presidente do clube era o Castro de Andrade, um dos maiores agentes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, que também mantinha uma escola de samba, que era a Mocidade Independente Padre Miguel. E ele era adorado pelas suas comunidades, porque ele era o grande benfeitor, tanto da escola de samba como do clube. E é interessante relatar que os árbitros que apitavam jogos do Bangu diziam que nunca tinham sofrido influência do Castro de Andrade no sentido de facilitar o jogo. Ou seja, ele usava a contravenção no jogo do bicho, mas no jogo de futebol ele era honesto. Ele queria o cumprimento da regra. Tá certo. Eu só falei uma questão, caro Guilherme. Então vamos lá. A primeira questão é essa, o Palmeiras. Só lembrando, você está sintonizado no Observatório do Esporte, pois não, Zeca? A segunda questão, que a matéria pouco explora também, é que o que costuma atrasar no pagamento dos clubes não é o salário dos atletas. Os salários, por uma questão até de contrato, de carteira de trabalho, os salários, mal ou bem, ficam em dia. O que costuma atrasar é o direito de imagem, que é o que se falava antigamente, o direito de arena, do que os jogadores tinham, era a exposição que ele faz das marcas que patrocinam o clube em televisão, em jogos pay-per-view,
na imprensa, de forma que geral. Tá pegando, né, de uma forma E geral, os grandes aí, clubes. é engraçado ver que é difícil os jogadores virem reclamar o atraso do pagamento do direito de imagem. Por uma questão muito simples. É o dinheiro não tributado, Carlão. Esse dinheiro, que é outra investigação que deveria ser feita, clubes e jogadores fazem uso de caixa 2 para fazer a quitação desses valores. Mas o Tribunal Superior do Trabalho já tem decisões, Zeca, de identificação do direito de imagem como parte integrante do salário. Lógico. E aí a necessidade de se tributar. Tem que tributar. Em todos os termos, no INSS, no Fundo de Garantia, em relação a esses pagamentos. Eu não sei. Qual foi a história? Eu não me lembro o nome do jogador, mas era um jogador do Internacional de Porto Alegre, que ele tinha um contrato de trabalho com o Inter e tinha uma empresa individual, o nome dele, que recebia os contratos de imagem. Daí o Tribunal Superior do Trabalho julgou como sendo os dois contratos iguais, como sendo contratos trabalhistas. E aí o Internacional foi condenado a fazer todo o recolhimento tributário que deixou de ser feito. É uma questão também bem interessante a ser desenvolvida. Lógico. Com certeza. Você está sintonizado em 105,7 Observatório, dando sequência aos debates da mesa. Mais algum tópico para ser abordado, Carlão? Não, eu só queria fazer um rápido comentário do Bauru Basquete. Eu acho que vale a pena, né? Tá indo para as finais do Campeonato Paulista, depois de um playoff aí bem interessante em relação ao time de Franca. Na primeira partida pareceu que ia ser de lavada, né? Porque o Bauru ganhou de uma margem de quase 20 pontos ou coisa parecida, e depois perdeu 2 jogos na sequência, precisou fazer o resultado fora em Franca e voltou para Bauru também num jogo apertado. Então, o time de Bauru que se reforçou, né, com jogadores de seleção, jogadores que vieram do estrangeiro, de equipe Robert Day, e de estrangeiros também. Rafael, pivô, que veio do basquete da Espanha, um time até como base de seleção, né? 3 da seleção brasileira, sim. Né? E assim, parecia que seria a passagem por Franca, parecia que seria muito tranquilo e muito calmo, e não foi, né? Então talvez aí o time de Bauru precise ter mais conjunto e menos estrelas. E já que a gente tocou no tema basquete, um rápido comentário também de Zeca Marques, que eu tenho certeza que o Zeca também acompanhou o Bauru Basquete nesse Campeonato Paulista. Não, eu acho que pelos investimentos que o Bauru Basquete fez, ir para a final do Paulista nada mais é do que obrigação. Né? Eu concordo. Ao contrário de outros anos em que a equipe sofria nas semifinais, não ia para a final, mas como foi campeão recentemente, eu acho que os investimentos desta temporada exigem que o time tenha uma figura melhor no campeonato estadual. Agora, o que se lamenta em Franca, Carlão, é a confusão que houve. Sim. Ao final, se não me engano, do terceiro jogo do playoff, que houve agressões em quadra, uma confusão que acho que denigre um pouco a imagem do basquete. Quando a gente fica reclamando que o basquete não tem exposição midiática, aqueles acontecimentos acabam por apequenar um pouco essa modalidade que, a princípio, me é muito, muito simpática. Eu gosto de ver jogos de basquete. Só para fechar esse tema, lembrando que a decisão do Campeonato Paulista começa no final deste mês de outubro, né? Bauru e Limeira vão decidir o título, final inédita. Antes disso, Bauru vai enfrentar aí o grupo D da Liga Sul-Americana, vai enfrentar o Bogotá da Colômbia, o Defensor Sporting do Uruguai e também a representação de Brasília. A sede do grupo D será o ginásio Panela de Pressão, só para a gente fechar esse assunto basquetebol. Dando sequência aos nossos debates, aos nossos comentários, grande Zeca Marques, abordar mais algum tema. Eu sei que você já pegou o gancho também tema do Luiz Henrique Ferraz. Eu quero passar a bola para o meu amigo Luiz Henrique Ferraz, que fez uma dissertação de mestrado sobre a exposição do Neymar nas capas de revistas brasileiras. E gostaria que ele explicasse um pouco o que foi esse trabalho. Como é que você teve a ideia, Luiz, de fazer essa investigação na academia? E o que você pode nos contar sobre alguns resultados a que você chegou? Para começar, pensando na figura do Neymar, né? A primeira ideia que eu tive do Neymar foi em 2011. Estava jantando numa pizzaria e o Neymar faz um gol contra o Santo André que ele sai cortando todo mundo dentro da área, dentro da pequena área. Eu falei, pô, esse cara vai ser jogador de futebol, esse cara pode ser grande. E foi passando o tempo, acabei voltando para a Unesp, fazer aula de aluno especial e, de certa forma, a aula ministrada pelo professor Zeca. E eu precisava de um tema de estudo, precisava de um trabalho, precisava de um corpus.
Falei, pô, o que será que eu vou pesquisar, né? Aí certo dia eu estava andando por um hipermercado da cidade e eu acabei vendo na parte de revistas três capas juntas, né? E as três com o personagem central Neymar. Falei, pô, que interessante, né? Falei, pô, 3 capas eu tenho 3 capas em 2011 e as 3 do mesmo mês. Falei, pô, acho que pode estar acontecendo uma construção interessante aí. Mas esse começo de pesquisa foi, como que eu posso dizer, foi meio que uma experiência. Realmente eu não saberia o que poderia acontecer. Ô Luiz, você lembra quais eram os títulos dessas revistas? Que revistas eram essas 3? Era Capricho, a revista Alfa e a revista... Nenhuma delas esportiva. Nenhuma delas esportiva. Nenhuma delas esportiva. Então ele viu em 2011 Alfa, Capricho e Veja. Capricho, público adolescente feminino. Alfa, público adulto masculino. Veja, uma revista semanal de variedades. Eu acho que essa é a grande descoberta dele. O Neymar passou a ser um personagem que transita por diferentes públicos leitores, por diferentes segmentos de revistas. Como o Carlão acabou de dizer, nenhuma delas é esportiva. É lógico que as esportivas vão concentrar o maior número de aparições, né? Mas quantas revistas você pesquisou, então, no final da pesquisa? São 22 capas de revista, 9 esportivas e novas que eu acabo colocando trabalho de segmentos variados. Desses segmentos variados aí que eu consegui formular dentro desse corpus de 22 revistas, é que o Neymar acaba sendo construído ou trabalhado dentro de 3 frentes: a do craque, a do ídolo esportivo, a do craque e ídolo esportivo, a do sex symbol e do homem de sucesso. Então, como essas publicações elas seguem o mesmo, de forma linear, seguem o mesmo caminho para construir uma idolatria do jogador no país. E no caso do sex symbol, ele vai aparecer não só na Capricho, mais uma vez, aliás, mas em outras revistas que pegam o mesmo segmento adolescente feminino, né? Sim. E não só adolescente feminino, temos também a capa da TPM, que é feminino adulto, né? Então, e dentro desse feminino nós temos várias construções. A construção do que seria o Neymar como namoradinho do Brasil, o do Neymar realmente como sex symbol, sem camisa, mostrando fixo, beirando a sensualidade mesmo. E a do Bad Boy, né? Então nós temos 3 facetas, temos 3 Neymares para a construção de um sex symbol. Então ele pode ser o bom moço, pode ser o menino mimado no bom sentido, o bad boy, e pode ser o sensual. E imagem essa do Neymar que não ficou abalada de forma nenhuma, arranhada depois da Copa do Mundo. Pelo contrário, foi um dos únicos que acabou escapando ileso, podemos colocar assim, né? Até traçando um paralelo dessa pesquisa, já que você fez esse levantamento a respeito do Neymar, ele atravessa esse período turbulento de Copa do Mundo com a sua imagem a mesma coisa do que em relação ao começo do ano ou anos anteriores, né? Então, eu acredito que essa construção, ela tenha sido, essa construção da imagem do grande jogador e da celebridade, ela tenha sido formulada para atender alguns nichos. Primeiro, o Brasil sofre de uma carência de grandes personalidades no esporte. Depois do Ayrton Senna, nós talvez tenhamos ficado carentes de uma grande figura central. Tivemos o Guga, mas que por praticar um esporte que não é tão popular, ele acaba meio que tendo uma curta trajetória e ela é interrompida. O Neymar, o que eu vejo é uma construção midiática de um grande personagem que consiga perdurar o maior tempo possível. O Neymar tem por aí as Olimpíadas, que tem no mínimo mais 2 Copas, no mínimo. Então nós estamos falando de um personagem que vai ser construído até lá. No dia da contusão do Neymar, a Veja ela adia a capa da sua edição e faz uma capa de Neymar, que seria do ídolo caído. E não é só o ídolo que está caindo, o céu na imagem é um céu negro e a cara de dor do ídolo. Então, o que eu tinha a princípio, que seria apenas a construção do grande jogador e da celebridade, o que os meios de comunicação estavam tentando fazer agora é a construção do herói. Então é alguém que estava a construção do herói do campo, que alguém precisa passar por um momento turbulento,
até na questão dos iguais, para conseguir vencer e repartir essa vitória com os demais. O Neymar é interessante porque você citou que depois do Senna houve o Guga. Eu incluiria aí o Ronaldo Fenômeno, que foi o grande ídolo que a gente tenha tido depois da fase do Senna, que foi simultânea do Romário. Romário ganhou o título em 94, meses depois da morte do Ayrton Senna. O Ronaldo Fenômeno chegou a ser essa imagem, só que como ele atuou praticamente toda a sua carreira no exterior, quer dizer, ele começa no São Cristóvão, vai para o Cruzeiro e se transfere com 17 anos para a Holanda. Ele só vai voltar para o Brasil para atuar aqui no fim da carreira jogando pelo Corinthians, né? O Neymar não, o Neymar começa a sua carreira e acaba se solidificando na carreira dentro do futebol brasileiro, jogando pelo Santos. Quer dizer, faz apenas um ano e alguns meses que ele foi embora para o Barcelona, quer dizer, foi no ano passado, 2013. Então acho que a permanência do Neymar aqui durante esses 3 anos iniciais da sua carreira é que propiciaram, não só a permanência, mas a figura dele, propiciaram o fato de ele ter sido capa de tantas edições de revistas de tão diferentes segmentos, né? No caso do Neymar, sua pergunta, Guilherme, eu acho que ele teve a grande sorte de não estar em campo no jogo contra a Alemanha, nos famosos 7-1, e no jogo contra a Holanda, na decisão em terceiro e quarto, que o Brasil dá pouca importância a isso, mas enfim, foi um jogo também ruim e ele não estava presente. Eu acho que ele ficou meio salvaguardado por não estar colado à imagem dele, à imagem do insucesso da seleção. E acho que também que a saída dele do Brasil fez com que tivesse diminuído, o Luiz Henrique pode atestar melhor isso, tenha diminuído o número de capas em que ele aparece como personagem central dessas mesmas revistas, né? Aos poucos ele foi saindo um pouquinho do foco, até por ter ido para a Europa e também agora com o término do relacionamento com a Bruna Marquezine, porque o que tinha de Neymar em revista devido a Bruna Marquezine, e ela também foi puxada, né, pelo Neymar. Não, sim, houve uma queda significativa, né? Tanto que o Corpus Meu Trabalho acaba em 2012, que seria os 3 anos principais do Neymar no Brasil. 2010, campeão paulista, o tricampeonato, né? 2010, 11 e 12. 2011, campeão da Libertadores. E esses são os principais títulos. E o que acontece? Após a ida para a Europa, ele some, né? Eu acho que até a estratégia de ficar no Brasil era essa, porque nós tínhamos na Europa, e temos até agora, Lionel e Cristiano. Lionel e Cristiano, eles vão revezar a posição de melhor. Quem que é o Lionel? Não conheço. Lionel Messi. Ah, bom. É amigo dele, pessoal. Os dois são amigos pessoais do Luiz. Não, porque ele falou Lionel, o nosso ouvinte não sabe quem é o Lionel, não sabe da sua intimidade. Então, o que acontece é o seguinte, o que eu penso que acontece. Então, os assessores do Neymar foram espertos, porque mais 3, 4 anos, tanto o Messi quanto o Cristiano, eles vão se revezar no topo de primeiro do mundo. Esses jogadores vão acabar envelhecendo. E o Neymar ele vai conseguir ser melhor do mundo uns 2, 3 anos seguidos. Como aconteceu com o Cristiano e como aconteceu com o Messi. Então eu vejo que foi uma grande estratégia. Primeiro, a estratégia do Neymar configurar um grande ídolo nacional, permanência no Brasil. E qual a estratégia? Não quer ir mais no mercado europeu, ele vai chegar lá na hora certa. Agora, outra questão interessante é que nesses 3 anos que o Luiz Henrique analisa, o Neymar envolveu-se em pelo menos 3 grandes casos polêmicos. O primeiro, quando ele insulta o treinador do Santos, o Dorival Júnior, por causa de uma cobrança de penalidade que ele queria cobrar o pênalti, o treinador designou outro jogador, ele insulta o técnico durante o jogo, depois do jogo, arrepende-se, mas o técnico é demitido do Santos porque é preciso manter a joia da coroa. Depois disso, o Neymar tem uma relação com uma adolescente, e a adolescente acaba engravidando, numa relação não convencional, e é um caso que nunca foi explorado pelos meios de comunicação, como os meios de comunicação fazem com outras personalidades na mesma situação. A moça teve a sua identidade resguardada, o que eu acho que é o que deve ser feito sempre, só que em outros casos não se faz isso, fizeram no caso da parceira do Neymar, e o que aparece é vez ou outra o menino, o filho, né? E a terceira polêmica é a fama que o Neymar assumiu no Brasil de ser um jogador que usa de artifícios ilícitos para ludibriar o adversário e ludibriar as arbitragens. Um verdadeiro caicai. A fama do caicai, a fama de provocar o adversário de maneira com pouco fair play. E esses 3 episódios polêmicos foram silenciados nas capas de revistas, à exceção de uma, que o Luiz Henrique pode comentar melhor também, que é a revista da ESPN Brasil, que coloca na capa Neymar, gênio ou monstro, e uma interrogação.
Não foi nesse episódio que o René Simões se manifestou, estamos criando um monstro. Exatamente. O René Simões era do técnico do time adversário. Atlético Paranaense. Desse jogo. Foi esse jogo. Atlético Goianiense. Desculpa, Atlético Goianiense. E o que a revista faz é o seguinte, ela de forma alguma, ela indaga se o Neymar é gênio ou monstro. Ela não afirma. E o que ela faz é o seguinte, eu não vou falar isso sozinha. Ela pega a voz do René e usa na capa. Então ela fala assim, quem tá falando isso não sou eu. Por mais que seja que ela esteja indagando, mas não sou eu. Ela pega o discurso do René e coloca na capa de revista. E a fama de Kaikai no Brasil também, de alguma forma, ela consegue ser amenizada. Quando o Neymar tem a fama de Kaikai, ele é o melhor jogador do Brasil em atividade. E a revista Placar também faz uma capa de Neymar crucificado como Jesus Cristo. Então, o Neymar, que seria o salvador do futebol brasileiro, o salvador do futebol arte nacional, estaria sendo crucificado pelos próprios torcedores adversários, pela própria imprensa esportiva, que acaba de alguma forma querendo ganhar mais tempo de aparição do Neymar na mídia, com essas pequenas construções em sentido. E o caso da menina é o caso do adolescente que engravida, que é a mãe do filho dele. Essa daí ninguém, a gente não houve uma crítica muito forte de uma gravidez na adolescência, do que o Neymar representa para a adolescência e talvez qual que seria o papel. Aí logo fizeram a construção do quê? Não, o Neymar é bom pai, Neymar segue as tradições da família dele, ele respeita o pai, então ele será um bom pai. Passou a fazer campanhas publicitárias com a presença do pai ao lado, né? Como bom moço, bom filho, que agora também tem que ser um bom pai porque teve um filho precocemente. Eu acho que o outro interesse do Luiz Henrique é que ele não torce para o Santos, ele não é adepto do Santos, ele é adepto do Palmeiras. E acho que a grande vontade dele, o grande desejo era fazer um trabalho acadêmico com esse peso do Jorge, né? O nosso ouvinte não sabe quem é o Jorge. Seria o Valdívia? É o Jorge Valdívia, que é o grande ídolo do Luiz Henrique. Agora, o personagem não suporta uma construção que se possa fazer da mídia, a não ser de alguns fanáticos palmeirenses que acham que Valdívia é um jogador de futebol. O que você tem a dizer, os dois palmeirenses da mesa? Mas teria notícia, né, Zeca? O assalto que ele teve ano passado, ano retrasado, não me lembro, que daí ele foi embora do Palmeiras, essa ida embora também que acabou voltando, ou seja, eu acho que fatos para serem relatados em revistas e até mesmo em capas de revistas o Valdívia tem, mas talvez não tenha a repercussão que o Neymar tem, né? Verdadeiramente o salvador da pátria, né? E o Zeca apontou bem aí, o Brasil perdeu a Copa do Mundo quando ele se machucou contra a Colômbia, né? Era um sentimento ali de derrota logo no final do jogo e a gente sabia que o negócio não ia, porque ele era o grande salvador, ele era o grande aço da equipe e a própria mídia construiu isso de ser o grande salvador da pátria. O Neymar, ele surge e ele é fabricado pela mídia para ser o grande sucessor do futebol arte nacional. Ele é o sucessor direto de Pelé. Algumas capas, como a capa da Veja de junho de 2011, fala, finalmente surge um craque da linhagem de Pelé. Então eles estão trabalhando, depois de um grande tempo, de quase 50 anos aí de janela, a presença de um novo craque. E quem acaba fazendo o 100º gol no Maracanã foi o Robinho, né? E não ele. Pelé fez o 1000º e o 100º, 1/10 do que o Pelé fez e no Maracanã. Então aí também é emblemática essa... 100º gol do Robinho. Do Robinho, no Maracanã. Você está sintonizado no Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Vamos então ao conteúdo, à matéria especial da semana. Atualmente, o jornalismo está passando por um momento de transição e de reformulação. As novas tecnologias, como smartphones e tablets, estão impactando diretamente na forma de se fazer jornalismo. É necessário uma adaptação nesse novo modelo da profissão que vem agregando cada vez mais as novas tecnologias e novos modos de se transmitir conteúdo. No entanto, está se tornando rotina que as redações sofram esse impacto. Recentemente, o jornal esportivo Diário Lance, circulado em quase todo o território brasileiro, sofreu um grande corte. Walter Matos Júnior, presidente do Grupo Lance, escreveu uma carta justificando a decisão de demitir os jornalistas na redação do Rio de Janeiro. O Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro diz que o corte atingiu até 30 funcionários.
Entre as justificativas, Walter Matos diz que é preciso se reinventar para atender às novas demandas. Complementa dizendo que, às vezes, para se dar um passo à frente, é necessário tomar medidas desagradáveis. Outro importante veículo no jornalismo esportivo nacional também está tomando medidas para se adaptar à nova era do jornalismo. A ESPN de São Paulo anunciou a demissão de 10 jornalistas como forma de renovação natural dos funcionários. A maioria deles possuía cargo de chefia. A empresa garante que nenhuma função será extinta e todos os cargos serão ocupados por novos funcionários. O portal de notícias Terra vem realizando cortes em seu quadro de funcionários desde 2012. Em agosto desse ano, grande parte dos jornalistas foi desligada do portal e a editoria de fotografia foi fechada. Arthur Kleiber é formado em jornalismo pela Unesp de Bauru em 2007 e foi um dos afetados pelo corte. Já tinha tido um em 2012, né? Já tinha rodado um pessoal, tinha sido bastante gente da empresa, mas tinha sido poucos jornalistas. A parte editorial não tinha sido tanto afetada. O que mais teve foi pessoal de tecnologia, tipo uns produtos que o Terra tinha, né? E aí agora em 2014, em agosto, foi mais uma galera, e dessa vez foram mais de 100 pessoas. Da empresa foram umas 150 pessoas, parece, e da área de editorial de jornalista, talvez uns 40, não sei, por aí, 50 pessoas, bastante gente. Arthur destaca que essa situação sobrecarrega e prejudica a qualidade da informação. Teve um corte e ficou o pessoal, o trabalho continua o mesmo. Aí teve outro corte e assim, o trabalho é o mesmo, né? Continua tendo que produzir conteúdo, só que cada vez com menos pessoas. Então, com certeza sobrecarrega, prejudica o trabalho de apuração, porque são menos pessoas para fazer o mesmo tipo de trabalho, né? E aí tem essa coisa do imediatismo, muitas vezes você não tem tempo para produzir um material de mais qualidade. E aí tem sempre a questão não só isso da audiência, que infelizmente a audiência acaba sendo um fator determinante. Então, às vezes você tem um material bom, de conteúdo e qualidade, mas que não rende audiência. E aí você tem um material ruim que é essas coisas de famosos, celebridades, que dá audiência, com bem menos esforço, bem menos trabalho, você consegue fazer uma coisa que vai render mais, entendeu? Então, além de ter esse conflito de ter menos gente, tem o conflito do trabalho da qualidade versus a audiência, né? O que acaba valendo mais hoje em dia. Sobre o mesmo tema, Luiz Felipe, editor da empresa Terra e ex-membro do site esportivo impedimento.org, concorda que o mercado vive uma contradição. Mas ele destaca que ainda há muito espaço para ser explorado dentro do jornalismo. Ao mesmo tempo, foram construídas outras demandas. Existe um dos maiores exemplos é a questão do feminismo. Nunca houve tanta troca de informações e tanta discussão e tanta problematização do feminismo como hoje. E era uma demanda que simplesmente não existia, tanto que muitas vezes os clichês se repetiam indefinidamente. A demanda de informação é, digamos assim, 100%. E muita gente foi apenas para os 20%. E existem uns 80% que não foram contemplados, é basicamente isso. O site impedimento.org, que tinha como lema Futebol e Cultura Sul-Americana, está desativado atualmente. Ele possuía a sua equipe de reportagem fixa, mas Luiz Felipe ressalta a grande importância que os colaboradores tinham para o sucesso do impedimento. A importância era absurda. Era basicamente o que motivava e fazia uma comunidade de pessoas dispostas a contribuir. Tem vários veículos que trabalham muito bem isso, como é a questão do BuzzFeed, por exemplo, que trabalham muito bem a sua comunidade de leitores para produzir conteúdo. Era matar um leão por dia para conseguir fazer com que existissem coberturas em loco. Muitas vezes elas eram oferecidas, mas quando se ia atrás, era com pouco dinheiro e com muita tentativa, muitas caras batidas na porta. Francisco Machado é professor, doutor em comunicação social e professor na Unesp em Bauru. Ele explica por que o formato impresso é um dos que mais sofrem pelos cortes nas empresas. No jornal impresso, por exemplo, 1/3 do gasto do jornal é papel. 1/3 é distribuição e 1/3 é mão de obra. Aonde ele pode cortar? Na mão de obra. Né? Então, infelizmente, isso é um problema, porque as empresas não estão conseguindo, na verdade, encontrar uma nova forma de publicidade ou de ganhar dinheiro. Elas ainda tentam se manter viáveis no modelo tradicional de publicidade por demanda, por 1.000 pessoas, o custo por 1.000.
Eu acho que é esse sistema que tem que mudar. Nós temos que encontrar uma nova forma da publicidade chegar nos meios de comunicação, que não seja através da publicidade de massa, e que isso não confronte, né, com salários e ocupação dos jornalistas nas redações. Os jornais tradicionais, principalmente o impresso, firmaram seu modelo de negócio em uma época em que a oferta de informações era escassa. Para o professor Francisco Machado, o problema está no modelo atual de se fazer jornalismo e não no profissional da mídia. Será que a gente está preparado para ter financiamento público de jornal impresso? Então, isso é uma alternativa que a gente tem que começar a pensar, porque o modelo atual não se sustenta mais, isso é que é evidente. Cada vez mais se tentou cobrar o jornal pela internet, também não deu certo, as pessoas não quiseram pagar. Anúncios de massa, o jornalismo impresso de rádio, vem caindo os investimentos publicitários frente à internet, a televisão ainda mantém ainda, mas o jornal impresso e a rádio tem caído. Uma coisa que deu muito certo nos Estados Unidos foi o jornalismo local, está se fechando os grandes jornais de circulação nacional, investindo nos jornais local, onde o impresso tem ali uma penetração maior que nenhum outro veículo vai ter, a não ser o rádio, mas mesmo assim com essa profundidade e capacidade de análise nenhum tem. Então é uma reconfiguração do modelo de negócio. Eu acho que sim, o modelo está em crise, não a profissão de jornalista. Ela sempre vai existir, sempre vai precisar. Mas a forma da realização das coberturas jornalísticas também vem sofrendo alterações. Através de aplicativos ou canais de interatividade, a sociedade pode mandar material para os jornais. Tem um jornal no Rio de Janeiro, se eu não me engano é o Dia ou o Extra, que ele usa, ele cria grupos de WhatsApp com leitores para discutir ou mandar informação a respeito do que está acontecendo no bairro deles. Então, assim, o jornalista, talvez o que possa ser essa reconfiguração nova, não é aquela pessoa que vai lá buscar a matéria e para contar essa matéria na redação e essa matéria ser disponibilizada no veículo. Talvez ele seja hoje um reorganizador das informações que cheguem até a redação. Francisco Machado ainda aborda a formação ultrapassada que os cursos de jornalismo oferecem aos seus alunos. Então, o jornalista daqui, e aqui quando eu falo aqui não é a Unesp, é todos os cursos de comunicação no Brasil. E ele ainda sai aquele jornalista voltado para trabalhar no mercado que hoje em dia não existe mais. Então nós temos esse problema também na formação do próprio jornalista. Por isso que o momento é muito, muito sério e tem que ser muito bem estudado e analisado. Muito bem, antes de começar e colocar esse tema na roda, né, vamos aos agradecimentos para esse conteúdo, para a formalização dessa matéria. Os agradecimentos aí aos jornalistas, o Arthur Kleibe, também ao Luiz Felipe e, claro, ao professor doutor Francisco Machado. E agora sim vamos debater a respeito deste assunto, começando com o Tiago Pavini, que produziu esse conteúdo, esse material. Tiago, o que dá para dizer deste momento que atravessa o jornalismo esportivo? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme Dias, abraço, amigos da mesa, abraço, amigo ouvinte. Eu vejo como preocupante porque, como foi dito, cada vez mais as pessoas têm necessidade de notícias em 24 horas e temos menos pessoas para fazer a apuração e a checagem para produzir um produto de qualidade. E eu vejo que a profissão de jornalista pode ser reduzida apenas a um curador, porque ele vai receber as informações do público, dos cidadãos, e através de vídeo, de fotos, e ele vai selecionar e editar o que ele vai subir no portal ou no site. O jornalismo colaborativo que você está colocando, talvez um jornalismo empreendedor ou jornalista empreendedor, a ideia que o professor Francisco Machado colocou, e essa ideia da escassez de informação e da necessidade de informação. Não é? Me preocupa um pouco, ou seja, a grande necessidade das pessoas terem informação com pouca gente produzindo a informação. Talvez a qualidade da informação vai ser prejudicada. Mas o que me preocupa mais ainda no jornalismo colaborativo, se o curador que você colocou, como que ele vai fazer para checar as fontes de informação? Hoje, uma das responsabilidades do jornalista é ter a checagem da fonte, ter a fonte de informação, até como um sigilo dessa fonte. Agora, se a gente pode municiar um jornalista esportivo com informações, como que esse jornalista vai checar a fonte que eu estou dando? Né? A informação que eu estou produzindo e estou enviando via WhatsApp, via blog ou qualquer coisa parecida. Então me preocupa isso, ou seja, a própria veracidade daquela notícia, daquela fonte de informação que está sendo transmitida por um blog, por um jornal, por um impresso, por uma rede de TV, por uma rádio, seja lá o que for. Então isso me preocupa um pouco, essa questão do jornalismo colaborativo na questão da fonte de informação. Eu acho interessante também falar a respeito, por exemplo, do jornalismo impresso,
cada vez mais a tendência é que ele foque em informações locais. Puxando para o jornalismo esportivo, eu não sei se vocês concordam, mas uma alternativa poderia ser, eu estava conversando com o professor Francisco, ele disse que talvez seria interessante um jornal de esportes focar, por exemplo, em produções independentes para um determinado torcedores de time. Então eu vou ter um jornal para torcedores do Corinthians, um do Palmeiras, um do São Paulo, um do Santos. Eu não sei se vocês acham válido essa ideia ou não. Eu acho... Bom, comentando a declaração do nosso amigo Francisco, eu acho que ele está fazendo um retrato, um diagnóstico do que acontece nos Estados Unidos, mas eu acho que a realidade brasileira não é muito comparável. Eu não vejo essa potência do jornalismo local que possa ser uma solução para esse modelo de negócio que nós temos aqui. Até porque eu fico imaginando, aqui em Bauru, por exemplo, nós tivemos uma experiência da Rede Bom Dia que não foi muito bem sucedida. O Jornal Bom Dia não tem hoje o peso, a importância que tinha quando ele surgiu praticamente de uma década atrás. E aí seria um dado interessante, né, de buscar em Bauru. Eu suspeito que a Folha de São Paulo possa ter mais leitores em Bauru do que o próprio Jornal da Cidade. O que contraria um pouco essa visão. Eu acho que no caso de um país como o nosso, os habitantes estão interessados no noticiário local, sim, mas eles não querem se desgrudar dessa questão global. No caso global, pensando na Folha de São Paulo como um jornal de âmbito nacional. Então seria eu acho que isso demanda ainda uma pesquisa talvez empírica, pesquisa de campo, para a gente tentar entender qual que é a mente do leitor brasileiro. Agora, no caso da matéria de vocês, eu só queria fazer um destaque. Acho que misturaram aqui 3 formas de jornalismo e talvez elas merecessem ser analisadas também, cada uma a seu tempo. O meio impresso. O meio impresso vem sofrendo corte de gastos e perda de leitores há muito tempo. Apesar de que o nível de leitores se estagnou, pelo menos nos últimos 5 anos, a variação é muito pequena. Depois vocês comentam TV por assinatura, que é outro fenômeno, né? No caso da SPN Brasil, não houve entrevistas aqui com os responsáveis pelo canal, mas a impressão que dá é que trocaram jornalistas de carreira mais velhos por outros mais novos, simplesmente por uma questão salarial. Você contrata o jornalista mais novo pagando menos do que você pagava para quem estava há mais tempo no canal. Então é uma questão monetária, obviamente, que deve acarretar uma perda de qualidade, porque tirar alguém com experiência de 20 anos de carreira e colocar alguém mais novo, pode haver perda de qualidade. E a outra experiência, quer dizer, além do impresso, do jornalismo televisivo, é a questão da internet, que aí é outro fenômeno do qual eu confesso que conheço muito pouco, mas eu não colocaria, por exemplo, Terra comparando com o que acontece com impedimentos.org, que era uma iniciativa de abnegados que não dá para comparar com o modelo de negócio como um portal do porte, com o perdão da redundância e do trocadilho, o porte do Terra, né? O grande modelo talvez seja aquilo que a Rede Globo, as organizações Globo fazem, porque eles atuam em todas as plataformas. Então, às vezes, uma pode sustentar a outra. A Globo tem o quê? Começou com o meio impresso, jornal, depois abriu rádio, depois abriu uma televisão, aí abriu uma editora, Editora Globo, abriu um portal de notícias, né, que é o G1. Antes disso, indústria fonográfica, som livre, revistas, revista Época, Globo Filmes. Então a Globo atua em todas as plataformas. Essa vai ser a saída. Os ganhos de uma plataforma podem compensar a perda que ela tem em outras plataformas. É mais ou menos o que faz outros conglomerados de comunicação no mundo todo, que acabam invadindo de maneira quase como um polvo, com todos os tentáculos, nos meios de comunicação. No caso do Brasil, por que fechou o Jornal do Brasil? Por que fechou a Gazeta Esportiva? Porque não tinham esses tentáculos todos para poderem uns sustentar os outros que são deficitários. O Carlos, aliás, promove algumas pesquisas, né, Carlão, sobre os conglomerados de mídia, concentração. O que você poderia falar sobre esse quadro? Você pontou muito bem, quer dizer, até o que o Francisco mencionou aqui, 2/3 dos custos de um impresso estão relacionados não à produção da notícia, mas sim à impressão e à logística. Então, essa informação que vocês trouxeram aqui, que jornais tradicionais, eles firmaram seu modelo de negócio numa época em que a oferta de informação era escassa, ela era escassa porque havia uma dificuldade grande de ter a plataforma que era o impresso, não é? Então, as pessoas não tinham acesso ao papel, não é? As pessoas não recebiam o jornal na sua casa.
Num determinado momento, as pessoas passaram a ter o papel e a receber nas suas casas, né? E aí a tecnologia veio para quebrar com esse modelo de negócios, né? Hoje a gente recebe a informação que não está no papel, está na internet, está no smartphone, está em qualquer WhatsApp, em qualquer lugar, no tablet, e você recebe essa informação e não tem a necessidade do suporte físico. Então, me estranha muito você quebrar só o custo de produção da notícia no mercado, no trabalhador, no jornalista, não é? Porque o custo de reprodução da notícia hoje não existe. Se você quer reproduzir jornais impressos, tem que ter 2 papéis, né? A reprodução na internet não é necessário ter 2 internets, ela já está lá. É um meio intangível. Então, agora, isso potencializa, Zeca, o lucro. Não é? E assim, a justificar a demissão dos profissionais de jornalismo alegando apenas o custo é uma estratégia da empresa também, porque ela deixou de ter o custo da impressão e deixou de ter o custo da logística. Chamou a atenção, Carlos, o fato de o Terra dizer que a editoria de fotografia está sendo fechada. Porque o que o Terra vai fazer? A internet depende de imagens. Vai passar a comprar das grandes agências. France Press, Reuters e por aí vai. Né? Ou receber de alguém que está assistindo um jogo, por exemplo, bater uma foto, né? Mas aí... jornalismo colaborativo. Aí, por mais que seja uma atitude louvável e voluntariosa de alguém que manda uma imagem para um órgão desses, é diferente de ter um profissional, fotógrafo profissional, que vai fazer um registro com outra qualidade, com outras preocupações. Mas eu acho que, mais uma vez, aqui é essa concentração de capital em torno das agências de notícias e agências de fotografia. Né? Eu deixo de ter um fotógrafo. Aí sim, eu acho que a questão do local é importante. Eu conheci fotógrafos do Terra que iam ao Canindé, o estádio do meu finado clube Português de Esportes, que ia lá fazer fotografias do jogo. E eles faziam as fotos e mandavam para a redação, e a redação publicava. Como é que agora o Terra vai se virar? Vai comprar de quem? Né? Então, mais uma vez, alguém que estava presente no local com alguma pauta ou pautado por algum interesse, isso deixa de existir e as grandes agências vão começar a mandar um material indistintamente para vários portais ou várias plataformas. Ou seja, a gente vai perder em variedade e multiplicidade de olhares. De fato, são várias indagações que cercam esse tema. O nosso convidado hoje, o Luiz Henrique Ferraz, gostaria de complementar, entrar nessa discussão de alguma forma, Luiz? Eu só acredito que, de alguma forma, as mídias elas acabem tendo... voltando um pouco ao passado, na questão dos líderes de opinião. Se as notícias vão acabar sendo curadas por jornalistas, então os líderes de opinião dos bairros onde acontecem voltam a ter certa expressividade. Assim como as novas tecnologias também possibilitam ao jornal impresso o quê? O surgimento também de blogueiros, de líderes de opinião que usam do jornal para de alguma forma mediar essas notícias para o público. Perfeito. Thiago? Só para finalizar, eu gostaria, é um tema complicado mesmo, mas para saber a opinião de vocês, aqui no Brasil a gente acabou de realizar a Copa do Mundo e daqui 2 anos nós vamos realizar as Olimpíadas. E 2 dos maiores eventos esportivos do mundo, e é preocupante que tenha esses cortes de gasto no lance na ESPN, que são referências no mundo esportivo. Não chega a ser preocupante acontecer isso, porque assim, o meu sonho como estudante de jornalismo esportivo é cobrir uma Copa do Mundo e é cobrir uma Olimpíada. Então eu ficaria refém de péssimas condições para poder contribuir com um portal que não vai te dar um aporte muito grande, não é mesmo? Você se forma em 2016, né, Thiago? Acho que você vai ter mais chance de trabalhar cobrindo as Olimpíadas do que o jornalista que tenha se formado há 10, 15 anos. Você vai entrar como foca, você vai ser contratado como estagiário. Eu acho que esse enxugamento agora, não é à toa que não é gratuitamente que ele acontece após a Copa. E provavelmente haverá a contratação de novos quadros a partir do final de 2015 e começo de 2016. Até porque a Olimpíada acontece depois no segundo semestre. Né? E aí acho que há tempo das empresas se reestruturarem e reformarem as suas equipes de cobertura. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.com.br.
observatório.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado está chegando ao fim. Observatório que teve a apresentação de Guilherme Dias, com comentários de Carlo Napolitano, Zeca Marques e Luiz Henrique Ferraz. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos na próxima semana. Observatório do Esporte, aqui a informação vai além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.